E Paulo. aí, Vitor? Opa! E aí, Bernadette, tudo bom? Tudo? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos dar oi pro pessoal antes aqui. Fernandão tá sempre aí, cara. Grande Marcelo, colega Marcelo, doutor Marcelo. Doutor Paulo, colega tá aí nosso também. Doutor Emerson, grande Emerson, tá aí também. Tá um pessoal bacana aí, Bernadette, nos Legal, acompanhando. legal. O doutor Fernando Bastos, aqui de Porto Alegre, olha aí, ó. Fernando Bastos é um andrologista, urologista, a quem eu Isso. referencio. A gente já fez uma live, eu e ele, aqui sobre reposição hormonal masculina. Mitos, né? Sobre as. Muito bom. E hoje nós vamos falar o contrário aqui. O meu paciente, Marcelo Scal. Estou te devendo te chamar aí, Marcelo. Lembrei agora aí. Doutor Otávio Melo. Então tem muita gente nos assistindo aí. E eu não quero perder muito tempo, eu já quero falar sobre o que a gente vai falar e me apresentar a doutora Bernadette, que estamos no meu Instagram, afinal de contas, né? E aí ela se apresenta um pouco para vocês também. Nosso tema hoje vai ser sobre menopausa mesmo, né? O título é Menopausa, o que fazer agora? E é geralmente uma busca desenfreada já há muitos anos das mulheres em tentar entender o que acontece nessa fase e tentar solucionar tanta coisa que sabidamente acontece, né? Bom, então, se vocês estiverem me vendo aí no Instagram da doutora Bernadette, meu nome é Vitor, eu sou médico, eu fui aluno da doutora Bernadette na graduação. Olha que Isso. loucura. A doutora Bernadette foi minha professora de ginecologia na graduação, quando eu fazia faculdade de medicina, na cadeira de ginecologia, na cadeira, matéria de ginecologia. Já nos demos muito bem naquela época lá. Aliás, é difícil não estar bem com ela, porque ela era uma ótima professora e gente boa também, ou seja, não era aquelas chatas que ficava pegando no pé, tal, passava coisa com maestria e a gente te dava gosto de ver. Eu lembro que a gente teve muita aula lá naquele posto de saúde no interior de Canoas, lá, Bernadette. É, Depois me tinha a lembro. parte prática lá. E eu posso dizer que é engraçado, mas juntando, olha que loucura, juntando a graduação mais o estágio obrigatório em ginecologia, foi, eu acho, a coisa mais maçante que a gente teve, assim, de saber assim, ó, pá, mesmo sendo clínico, saindo como clínico, saiu sabendo ginecologia, porque eu não sei se lá na programação nossa vislumbrava muito isso, mas a gente teve muita prática, né? E aí facilita demais, né, a prática. E a gente via muita doença lá, né, Vitor? As Pois pessoas é, realmente já no outro oposto, né? As mulheres pois muito adoecidas, né? é, Precisando de cirurgias, de é, tratamentos e tudo é. mais, né? Então, o que menos se faz, o que menos se fazia lá, e talvez se faz ainda até hoje nesse tipo de lugar, é prevenção realmente, né? Pois é, se fala muito E, nisso, mas pouco se faz, né, verdade? e eu também quero me apresentar, então, né, a professora do Vitor lá, mas hoje eu sou aluna do Vitor. Não, imagina. É Somos amigos, colegas. maravilhoso isso, né? E tenho a honra, né, de poder estar trabalhando lá na clínica onde o Vitor, a Clínica Sorrentino também, é um dos lugares que eu atendo minhas pacientes hoje. E é muito bacana, assim, a gente ver, sabe, Vitor, que vem médicas, esposas de médicos e consultar com a gente lá, porque as pessoas também, além de confiarem em mim, confiam em ti também, né? E sabem que o que a gente está fazendo. Eu até queria, Vitor, te dizer que eu comecei um projeto aí que eu faço no meu Instagram, que é Cartas para as Mulheres, né? Onde as mulheres escrevem as suas histórias de vida, e muitas histórias de menopausa estão vindo. E tem uma aluna tua dos teus cursos, né, teus e do Túlio, que ela contou uma história dela de menopausa muito interessante, tá? Até só para a gente daqui a pouco começar aqui a nossa história. Claro. Para te ter uma ideia, ela diz assim, ó, que estava já com 43 anos, super cansada, sem libido, muito irritada,
E aí entrou no teu curso, né, para ser tua aluna no curso de longevidade, e lá percebeu pelas aulas e tal, né, ela morando nos Estados Unidos, essa mulher, tá? Uhum. Percebeu que possivelmente o problema dela era alguma alteração hormonal, já um desequilíbrio hormonal, certo? E aí ela foi consultar com um médico lá, né, com uma médica mulher, e disse, olha, eu tenho tais e tais sintomas e eu gostaria, então, de ter algum tratamento para esses meus sintomas, né? E olha o que essa médica disse para ela. Ela disse o seguinte, olha, o que você está sentindo nessa fase é normal. Normal depois dos 40. Toda mulher tem que passar por isto. Nós estamos falando de menopausa, climatério, menopausa, né? E quanto ao sexo, porque ela se queixou que ela estava com menos libido, era uma das razões que ela foi procurar. E quanto ao sexo com o seu marido, você tem que fazer o seguinte, olha o que a médica falou para ela. Diz para o teu marido, para vocês planejarem o dia e a hora, é como ir até a academia. Você coloca a roupa, se prepara, mesmo não gostando, vai, porque isso é a sua obrigação. Então, Ah, que loucura. Vitor, uma médica americana, ela é brasileira, essa tua, né, Aluna. aluna aí dos cursos, né? E aí ela acabou encontrando lá um enfermeiro, tal de enfermeiro Davi, né? Que eu acho que é famoso até nos Estados Unidos. E ele, então, fez um equilíbrio de estradiol com progesterona, quer dizer, repôs hormônios, e arrumou tudo, diz ela, né? E tu vê que interessante esse caso aí, porque isso aí é o assunto que a gente vai falar hoje à noite aqui, né? Que a história da menopausa, ela começa muito antes, né? Ela começa, às vezes, lá já com 12, 13, 14 anos, quando as moças começam já tomando anticoncepcional oral. Às vezes não estão tendo nem vida sexual e passam 20, 30 anos, né, tomando anticoncepcional oral. E a gente diz como uma predominância estrogênica, porque, na verdade, essas mulheres não têm os benefícios da progesterona, né? E os hormônios, o que eles fazem na nossa vida? Bem, a nossa vida é impossível sem hormônios, né? Nós precisamos deles para sobreviver. E os hormônios são mensageiros, eles vão avisar as células, olha, você tem que fazer tal função, você tem que produzir tal proteína, você tem que fazer uma enzima tal, e assim vai. Então, as células vão funcionar de acordo com essa mensagem que elas estão recebendo, né? E as nossas células, elas têm os chamados receptores, né? Que são, eu diria, o buraco da fechadura, né? Então, os nossos hormônios naturais, né, os hormônios esteroides que a mulher tem, que o homem tem, eles são feitos para encaixar direitinho nessa fechadura. E no momento que a gente começa a usar hormônios sintéticos, né, isso já com o anticoncepcional oral, a coisa já não está fechando direito, né? A chave não entra, a mensagem que é passada não é a mensagem que é esperada por essa célula, a célula fica confusa, ela não sabe o que fazer direito, né? E às vezes começa a fazer coisas que não tem que fazer. E aí os problemas na vida da mulher começam. E aí quando essa mulher chega lá no climatério, né, que é esse período que antecede a menopausa, que em torno dos 40 anos toda mulher já está no climatério, né? Aí essa mulher já pode ter vários sintomas realmente de que ela passou grande parte do período da vida dela com desequilíbrios hormonais, né? Que são os cistos nas mamas, que são os miomas, né? Uma TPM importante mostrando que tem um desequilíbrio hormonal, né? Essa mulher pode ter pólipos, então alguns médicos tiram pólipo, aí vão lá, fazem outra esteroscopia, tiram outro pólipo, e não dão o que precisa para a paciente, que é a reposição da progesterona bioidêntica, né? A progesterona natural. E assim eu vejo que quando a mulher chega, então, na menopausa, ela está completamente perdida, porque ela já tem algumas patologias, ou ela tem vários sintomas, né?
Então você veja, agora eu vou te trazer um outro caso muito interessante de climatério. Depois eu vou te trazer um de menopausa. Então essa moça, ó, com 48 anos, certo? Não, desculpa, com 46 anos, ela diz que ela teve em fevereiro a data da última menstruação. E o médico disse para ela que teria sido a menopausa. Então a gente já orienta, olha, a menopausa realmente é 1 ano sem menstruar, né? Então as coisas podem voltar a acontecer a qualquer momento, né? Mas ela diz que já 1 ano antes ela já estava perdendo urina. A paciente diz assim, doutora, eu estou vazando urina, como ela chega e fala, né? Sintomas de TPM importantes, né? Ela diz assim, as pacientes pegam, eu posso mostrar porque eu tenho 58 anos, Vitor, e eu já estou na menopausa. Então, a paciente chega mostrando a pele assim, dizendo, olha, a pele está perdendo a elasticidade, né? O cabelo ficando ralo e fino, ó, tudo a paciente contando para mim, ó, anotei aqui porque eu achei muito bacana. Acordo sem sono no meio da noite, quer dizer, eu acordo e não consigo mais dormir. Então, é uma noite mal dormida, né? Doutora, dói todo o meu corpo. Dói as articulações, dói minhas juntas, dói meu corpo, os músculos doem, né? Aí ela está tendo enxaquecas também. E aí ela diz que a mãe dela também já teve artroses importantes, né? E aí ela diz assim, doutora, meu organismo mudou completamente, eu não tenho mais libido, tá difícil para ter relações, né? Desde fevereiro sem menstruar, até tá sendo rápido para essa moça, né? Essa questão aí. Uhum. Aí ela tem uma irmã com câncer de mama, né, Vitor? E aí ela foi num reumatologista, porque dores, o gineco mandou ela no reumato, né? Vai resolver as tuas dores, né? Quer dizer, entendido assim, ela nitidamente começou as dores depois de cessou os hormônios. E já que essas dores são supostamente pela falta de hormônios, o ginecologista, o que faz? Vai para o reumatologista tomar remédio. Foi isso mais ou menos que fizeram. Só para entender, porque isso eu atendo toda hora também. E olha, Vitor, olha, agora tu que é um cara que fala muito sobre isso. Na história dela, ela tem, agora nesse momento, e já teve há muito tempo, melasma, dermatite atópica, tá? Então se queixando disso também. E ela é usuária de leite derivados e de glúten. Diz assim, ninguém, não quero que me tirem, porque na minha casa todo mundo toma leite e a gente vai tomar leite, né? Então, e aí essas pessoas querem uma solução para os seus sintomas, né? E sentam na sua frente e aí, eu sou muito honesta hoje em dia, e eu digo para a pessoa assim, olha... E outra coisa que elas dizem muito para a gente, Vitor, não é uma nem duas, são muitas. Eu nunca tomei remédio, eu não gosto de tomar remédio. E, por favor, não me deem remédios, porque eu quero... Eu não gosto, né? As mulheres... Tomou a vida inteira anticoncepcional, mas não gosta de remédio. Isso. E também não me dê hormônio de jeito nenhum, porque eu não posso tomar, mas tomou anticoncepcional a vida toda, que é hormônio, né? Porque a minha irmã teve câncer de mama, e aí o próprio reumato diz para essa paciente o seguinte, olha, estradiol a gente já não dá mais, ele em último caso a gente dá estradiol, estrogênio, né? Bom, aí já tá indo até contra as diretrizes da Sociedade Brasileira de Ginecologia e de Endocrinologia, né? Isso, então, nós já estamos até assim, chegamos ao ponto de estar nas diretrizes essa possibilidade de indicação frente a casos literalmente como esse, onde perde completamente a qualidade de vida e aí, obviamente, se havendo a possibilidade pela prescrição. Então, o que eu disse para ela? Eu disse o seguinte, olha, você veio na médica errada, porque eu, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que eu estou na menopausa e eu de manhã tenho assim um montinho desse tamanho de medicamentos, que não são medicamentos, mas que são vitaminas, minerais, suplementos, e já começo a usar hormônios de manhã cedo, né? Porque são importantes para a minha vida. E eu disse para ela, se você acha que você pode mudar a forma de você enxergar a menopausa e a sua vida,
a gente pode conversar, senão não adianta, né? E aí ela disse assim para mim, não, eu acho que é por isso que eu vim aqui, porque, na verdade, eu acho que tem que ter uma solução, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, Vitor, as mulheres, elas estão completamente perdidas. Então, tem aquela frase que diz assim, ó, você vai ter que se acostumar com os sintomas da menopausa, né? Como aquela tua aluna, né? Lá nos Estados Unidos escutou da médica. Os hormônios engordam. Então, primeira coisa que a mulher chega e diz assim, olha, isso aí não vai me engordar, né? Por quê? Porque tem essa mentalidade de que o hormônio engorda. Então, uma vida inteira anticoncepcional e daí com altas doses as pessoas muito mais que é potentes, né? Estrogênios muito mais potentes, né? E o anticoncepcional realmente engorda, né? Porque ele retém líquido no corpo e engorda mesmo. Porque as pacientes que param com anticoncepcional, assim, em 15 dias, elas já vêm dizendo, eu murchei, eu desinchei, né? Aí outra frase que elas dizem sempre com muito medo, hormônios dão câncer, né? Então, essa é outra mentalidade que a grande maior parte das mulheres tem dentro delas de que o hormônio dá câncer. Por causa de todos aqueles, né, artigos publicados, os estudos com os estrogênios equinos, né, de éguas grávidas, junto com a medroxprogesterona, que o Instituto Nacional do Câncer mostrou que aumentava o risco de câncer de mama. Então, ficou essa mentalidade, quer dizer, todo mundo na época suspendeu o uso de hormônios e as mulheres ficam carregando isso até hoje, né? E aí, você imagina, eu até te contei lá no Spa Tour Life, né? Eu escutei de uma nossa cliente lá do spa, né? De que o médico, o ginecologista dela, disse para ela, olha, engordar é normal na menopausa, né? E a gordura abdominal, ela faz parte, porque ela é para proteger você. Isso é uma coisa que a própria menopausa cria, porque essa gordura é para proteger os seus ovários, né? Então, é uma proteção para você. Então, você veja os mitos. E as mulheres, elas não têm culpa de tudo isso, porque elas estão escutando. Se elas vão em 5 médicos, elas vão escutar daqui a pouco 5 frases diferentes, né? Então... Mas isso dentro da tua área, aí eu quero te perguntar, né, Bernadette, porque tu vivenciou tudo isso, né? Tu vivenciou quando tu era minha professora na faculdade. Isso faz... eu me formei há 15 anos, ou 16, tu me deu aula há uns 18 anos, uns 17 anos, mais ou menos, tu era minha professora na faculdade. E lá naquela época, ninguém falava em reposição hormonal, era uma coisa assim, o hormônio é câncer, e deu, né? Era uma coisa absolutamente proibida falar. Não tivemos aula sobre isso, inclusive. E tu vivenciou uma parte, então, dessa aceitação, né? De uma hora para outra, a coisa começou a ser aceita, porque o mundo inteiro começou a fazer pressão, e de uma hora para outra também a gente vê colegas, provavelmente tu vendo colegas, porque eu corri para a tangente, né, Bernadette? Eu, há 11 anos, mais ou menos, comecei a escrever sobre essas coisas, ainda fazia cirurgia plástica do meu pai. Era auxiliar do meu pai na clínica lá, né? Sim, eu me lembro. E comecei a escrever sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre reposição hormonal, porque eu estava convicto naquela época, há 11 anos, de que nos homens era um completo absurdo, de fato, e naquela época já se preconizava, pelo menos na sociedade europeia, logo depois entrou, ou seja, no homem, quem fala que dá câncer em homem realmente está completamente desconectado com qualquer tipo de realidade que possa existir no mundo, na face da Terra, né? Mas na ginecologia, como se cria sempre assim aquela coisa de não, é uma possibilidade, até porque as mulheres desenvolvem câncer de mama antes do que os homens o câncer de próstata, primeiro ponto, né? Segundo, as mulheres têm mais câncer de mama, porque tem mais cedo, mais jovem, às vezes o homem não vive para tanto, às vezes nem chega a desenvolver, né? E depois porque o mundo está estrogênico, ou seja, tem um monte de coisa que atrapalha esses receptores de estrogênio. Os xenoestrogênios, né, Vitor?
E acaba, então, que eu tenho um excesso de estímulo, não é nem pelos próprios hormônios, às vezes pelos próprios hormônios da mulher que está produzindo em demasia, porque está gorda, está acima do peso, e a gordura corporal faz isso, né? Essa conversão de testosterona e estrogênio. Mas como é que tu vivencia isso, Bernadette? Porque é uma dúvida que eu tenho, sabe? Na ginecologia, eu acho que, de todas as áreas, é a área que tem mais especialistas, ou seja, mais médicos, adeptos já a isso, a uma reposição hormonal e tal. Claro, nós vivemos num estado, Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente conhecido por ser quadrado, por ter dificuldade. É como se fôssemos realmente muito, muito próximos dos europeus, em que a coisa demora demais alguém aceitar uma novidade. Parece que aquilo agride. Não, eu quero ser o clássico do clássico, né? E tu vive no Rio Grande do Sul, e tu tá dentro de uma instituição lá na Santa Casa, tu era professora, ou seja, como é que ficou essa coisa para ti frente aos colegas, assim? Porque eu já estou acostumado a ser chamado de louco, picareta, charlatão, de tudo, há 11 anos. Já tudo bem. E há 11 anos pratico reposição hormonal, prescrevo para as mulheres as que têm indicação, não a Tu todas, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu, por exemplo, quando eu percebi que as coisas realmente não eram aquilo, porque a minha geração passou por uma lavagem cerebral, né, dos laboratórios, certo? E mesmo com todos aqueles estudos, os laboratórios continuaram tentando colocar em nós a importância de usar hormônios sintéticos, e até hoje existem esses hormônios sintéticos, mesmo na vigência dos bioidênticos, né? E se você vai num congresso de ginecologia e obstetrícia, eles tentam mostrar que não é assim tão ruim usar hormônio sintético, e eles continuam pagando estudos e estudos, né? Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu fui fazer as pós-graduações em longevidade, com o Laí Ribeiro, com o Ítalo Rachid, tudo. E ali a gente muda da água para o vinho, né? Tipo, você tira o véu que está sobre seus olhos, que de uma certa forma fez parte da minha geração isso, né? Nós fomos vendados, né? E se você vai ler literatura aí, a própria literatura diz assim que não entende como as mulheres, Vitor, por décadas que faziam uma histerectomia, tá? Que faziam uma histerectomia total, que retiravam útero e ovários, os médicos simplesmente diziam que você não precisa usar progesterona. Então, a própria literatura hoje em dia, de quem está discutindo essas coisas, diz, olha, e até hoje, talvez você vai nos Estados Unidos, você vai aqui no Brasil, vai ter médico que vai prescrever só estrogênio para essa paciente, né? Porque vai dizer, olha, você não tem mais útero, não precisa da progesterona, como se a progesterona atuasse só diminuindo, né, a espessura do endométrio, que era o grande objetivo na ginecologia da progesterona. Então, o que está acontecendo? Se você vai num congresso de ginecologia hoje em dia, eles, inclusive, dizem e estão começando a dizer, olha, os bioidênticos aqui já existem há muito tempo, porque nós temos os transdérmicos de gel. Agora aceitam. Agora aceitam, então. Nós passado temos era picaretagem, não existia. Nós temos a progesterona micronizada, que teve que ser desenvolvida amplamente, porque as progesteronas artificiais, as progestinas, né, os progestágenos, eles não poderiam ser usados na gravidez, porque fazem mal para um feto, né? E tudo que faz mal para um feto também vai fazer mal para nós, os seres humanos, né? Mas eles insistem em dizer, não, para o feto faz mal, mas para nós não faz mal, né? Então se continua usando e muitas progesteronas aí no próprio anticoncepcional oral, né? Que é um problema sério, né? Porque as pacientes continuam usando indiscriminadamente. Então eu vi uma outra mulher que tinha problemas, essa mulher aqui, ó, de 48 anos, que ela já está em menopausa, né, com câncer de intestino. Medo de usar hormônios, olha aqui, ó. Mas usou o anticoncepcional a vida inteira. Agora já olha aqui. Então a informação que dão para essa mulher, você usou anticoncepcional a vida inteira, anticoncepcional pode, mas você agora tem que ter medo de usar hormônios daqui para frente, porque
Se você teve câncer de intestino, também disseram isso para ela, não pode usar hormônio nenhum. Quando, pelo contrário, né, os próprios hormônios protegem, né, de câncer de intestino. Até os hormônios sintéticos, os estudos mostraram que protegem contra câncer de intestino, né? Eu já atendi uma mulher que teve base celular. Base celular, esse câncer que não é câncer, essa lesão de pele que se tira, que não mata ninguém, nunca. E disseram para ela. Só antigamente, que a pessoa vivia no meio do mato lá e que não descobria aquela ferida entrando. Não causa metástase, não causa nada. Atendi uma vez, base celular, com uma recomendação da sua médica e não usar hormônios. O que tem a ver uma coisa com a outra? Usando anticoncepcional. Foi consultar comigo, a médica falou assim, não, minha médica avisou que já que eu ia consultar contigo, que não era para dar hormônio. Eu disse, mas quem disse que eu vou dar hormônio? Porque o hormônio não é assim. Primeiro, assim, quem disse que eu vou prescrever? Segundo, se eu quiser prescrever, eu vou prescrever. E se tu não quiser usar, tu não vai usar. Tá tranquilo. Agora, tu não vem, cara, tu dermatologista, por conta de um base celular, me dizer que não pode usar hormônio na pele. O hormônio. Está completamente equivocada, até porque tu está tomando anticoncepcional, querido. Ela, não, mas eu tomo, mas é anticoncepcional. Sim, tu sabe o que é anticoncepcional? Peguei a bula para ela. Tá aqui, ó. Hormônio. Como é que tu não pode usar hormônio, tá usando, por uma coisa que tu não tem nada a ver com hormônio? É um descompasso hoje, que é um troço, parece que nós estamos vendo um mundo de louco dentro da medicina. Né? Os médicos falando mal de hormônio e prescrevendo anticoncepcional. Ué, porra, meu. Nós estamos falando da mesma coisa. Agora, deixa eu só explicar para o pessoal aí, Bernadette. Talvez muitos não entendam aqui. Quando a Bernadette fala de, assim, nós estamos falando aqui de menopausa. E falando assim, o que fazer na menopausa. E nós já estamos dando todo o caminho, e a Bernadette falando sobre isso, que sim, nós precisamos avaliar as mulheres para avaliar a possibilidade de prescrever. A Bernadette é ginecologista, né? A possibilidade de prescrever os hormônios. Se busca prescrever. Agora, para determinados casos, nada é para todos. Essas pessoas, tal, né? Agora, então nós estamos falando de uma diferença da prescrição de um hormônio base obediente, ou isomolecular, que é um hormônio que a gente já prescreve há muitos anos, que podia ser manipulado, hoje tem inclusive na farmácia pronta, né? Em contrapartida, a prescrição de remédios. E eu já vou responder uma pergunta para as pessoas entenderem aqui, Bernadette. Porque antes de eu bloquear os comentários, para não ficar muita gente aqui conversando agora, uma menina perguntou assim, poxa, e para quem não pode fazer porque tem problema do coração? Querida, olha o seguinte, ó, se você está na menopausa e tem problema do coração, você tem indicação de fazer reposição hormonal, mas não através de comprimido. O que aumenta o risco cardiovascular é a pílula anticoncepcional, é o comprimido de reposição hormonal na menopausa. Tá entendendo como é uma bagunça? Virou o samba do crioulo doido, virou uma bagunça. Não, os hormônios sintéticos, né, Vitor? Os hormônios sintéticos via oral também, eles vão ter passagem hepática e vão se transformar em mais estrona. E aí pode aumentar o risco de várias coisas para essa mulher, né? Principalmente o câncer de mama. Nós estamos no mês do câncer de mama, né? Eu até me vesti de cor-de-rosa aqui para homenagear as mulheres. Perdi a chance. Porque é o câncer que ainda mais mata no mundo mulheres. Ele é o número 1 em mulheres no mundo, né? E no Brasil também. E olha, Vitor, eu estava olhando lá uma estatística do Instituto Nacional do Câncer. Inclusive, a mortalidade do câncer de mama, ela está começando a baixar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está começando a baixar na população em geral, mas aumentando em mulheres obesas, tá? Então, olha só, isso, Vitor, que eu vejo que tu passa sempre nas tuas aulas, nas tuas lives, a importância da alimentação e da dieta, né? E eu também, eu gasto um tempo da minha consulta, da minha vida atualmente, tentando explicar para as mulheres. Porque muitas dessas mulheres, Vitor, que chegam aí no climatério, pré-menopausa, né? E vêm com todas essas alterações de muito mais estrogênio. Porque assim, ó, os hormônios, eles têm que estar em equilíbrio, é um equilíbrio. Então, o ideal para o estrogênio e a progesterona é a balança. Tem que ter um equilíbrio.
No momento que pende mais para o lado do estrogênio, o estrogênio está mais alto, né? O que vai acontecer? Todos os sintomas desse excesso do estrogênio e a deficiência da progesterona. Então, a mama vai ficar dolorida, a pessoa pode ter irritabilidade, TPM, e daí por diante todo o excesso de estrogênio vai causar, né? Então, aí essa mulher vai estar aumentando a quantidade de mais estrogênio, porque também os androgênios dela vão se transformar através da gordura, porque ela está engordando, né? Vão se transformar em mais estrogênio, principalmente a estrona, né? E, que é esse estrogênio cancerígeno, né? Que nós temos 3 tipos de estrogênios: o estradiol, a estrona e o estriol, né? Então, o estrogênio realmente que é mais perigoso para as mulheres é a estrona. E aí, Vitor, o que acontece? Da menopausa em diante, o ovário para de trabalhar. Quem assume o comando é a suprarrenal. E a suprarrenal, ela, através do DEA, androstenediona, vai produzir primeiro estrona. E se essa mulher está em sobrepeso, a própria testosterona via aromatase também vai se transformar em mais estrona. E aí essas mulheres aumentando de peso, tu não imagina o quanto de mulher eu vi aumentando de peso agora nessa pandemia, Vitor. Eu vou te dizer, eu acho que o ano que vem vai aumentar os índices de casos novos de câncer de mama devido a essa pandemia. Então, são coisas que as pessoas não estão querendo olhar, né? E quantos casos de câncer vão ser subnotificados porque todo mundo foi para o caixão com o nome de coronavírus, né? Isso é outro problema. Então, aí nós chegamos aí na menopausa, né, com todos esses problemas. A mulher já veio com esse desequilíbrio na balança, com muito estrogênio, e não foi tratada adequadamente, porque o tratamento era voltar a dar progesterona. E aí as mulheres vêm com essa história também, Vitor. Progesterona eu não posso tomar porque me incha, eu fico inchada. E é o contrário. A mulher está retendo líquido pelo excesso de estrogênio. Enquanto que a progesterona, ela é a progesterona natural, né, bioidêntica, ela é um hormônio diurético, ou seja, você vai de novo, se você equilibrar os seus hormônios, né, um pouquinho de DEA, um pouquinho de progesterona, às vezes na pré-menopausa não precisa de estrogênios ainda, então só isso aqui a mulher já equilibra. E deixa de produzir pólipo, e os cistos na mama podem diminuir, desaparecer. E eu já fiz até nódulos mamários desaparecerem em mulheres, tratando com progesterona, às vezes até na própria mama, dependendo do caso, sempre, né? Como você bem colocou. Então, por quê? Porque nós não vamos deixar de esquecer que existem os casos de BRCA1, BRCA2 positivos, né? Então, a importância da história familiar, né, Vitor? A importância da história familiar. Porque essas mulheres, elas já vêm com uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, e daí por diante, né? Então, a gente vai investigar e a gente pode fazer o painel genético dessas mulheres também, né? Então, é importante a gente avaliar. E eu acho que ninguém vai sair dando hormônio assim, sem primeiro fazer uma história e saber do risco dessa mulher, né? Mas a grande maior parte das mulheres vai se beneficiar enormemente com a reposição hormonal. Eu diria o seguinte, Vitor, menopausa precisa de hormônio. Eu gostaria de afirmar essa frase. E aí, precisa da nutrição também, porque para que o mensageiro, que é o hormônio, dentro da célula, possa exercer a sua função, aí entra a parte do Vitor, da nutrologia, todas, né, os minerais, todas as vitaminas necessárias, porque não adianta a gente só dar hormônio. Por isso que eu disse para essa paciente, né, que eu conversei com ela, olha, se você não quiser tomar os comprimidinhos, não adianta, porque não adianta só eu dar o bioidêntico, né, se ela está deficiente em selênio, se ela está deficiente em zinco, se ela está deficiente em vitaminas, vitamina D, vitamina A, e
K2 e tudo mais, né? Aí a gente falando de K2, outro problema sério da menopausa, que é a osteopenia, né? E a osteoporose. Então, essas mulheres, elas vêm, elas têm uma densitometria alterada e elas simplesmente já passaram, e só o que os médicos dão é cálcio, Vitor. Cálcio. Agora, os laboratórios estão acordando para dar lá um cálcio com um pouquinho de K2, né? Que também é uma dose que não é suficiente. E aí, quando a gente alerta elas de que 50% das fraturas ósseas ocorrem em pacientes com osteopenia, elas ficam, tu vê, quer dizer que eu tenho risco de fratura, né? Então, o que deve ser feito, né? E muitas vezes, mesmo a gente conversando, né, as pacientes têm uma resistência grande em compreenderem que é importante a reposição hormonal, porque nós estamos fazendo todo um trabalho de desmistificar, né, desmistificar tudo que foi criado até hoje. Ou seja, nós estamos abrindo uma estrada no meio da Amazônia, no meio da floresta, né, tentando mostrar que, olha, temos que abrir muito caminho para que a gente reverta essa ideia, né, da importância do hormônio na vida da mulher, né? É complicado fazer isso, né? Porque alguns dogmas foram criados na medicina, né, Bernadette? Um deles é o dogma, né? Que dogma é uma coisa, eu gosto de dar um exemplo do maior dogma aqui, pelo menos para os ocidentais, né? Que é o dogma da Virgem Maria. É um dogma cristão de que Maria, virgem, teve um filho, né? E é algo que não se questiona. Porque a ciência assim, a gente tem dados, tu vê, naquela época, as mulheres casavam em comum acordo das famílias e tudo mais. José provavelmente quis sair do povoado para evitar que agredissem ela. Então, tudo leva a crer que, de fato, para que ninguém desconfiasse dela, porque o José não desconfiava dela, ela era virgem, e a gente chega a essa conclusão que é um dogma, né? E a gente acredita nisso. E na medicina, infelizmente, o dogma não combina, né? Nós temos algumas situações em que colesterol é ruim, gordura é ruim, o sol vai te matar, o hormônio foi feito para te matar, reposição hormonal causa câncer, causa infarto, tal, que são dogmas, criaram. Não se discute mais. Tu deve ter muitos colegas, teus ginecologistas como tu, que se negam a conversar sobre o assunto. Não é nenhuma coisa assim, poxa, me fala um pouco sobre isso, porque eu não sei nada sobre isso. Eu parei no tempo, parei em 1980, e Bernadette, sou teu colega, me fala um pouco. Não falo. Não, esse tipo de coisa eu não quero. Mas por que não quer saber? Então, se tu não quer saber, tu não orienta. Aliás, tu não desorienta as pessoas. Porque tu está prejudicando a vida das pessoas. No momento que a pessoa é recebida lá no seu consultório e você fala, não, isso aí não é para ti porque causa câncer, tu está prejudicando a vida dela. Uma pausa para quem faz uma reposição é completamente diferente. Deve ter, bom, pessoas estão olhando a Bernadette, 58 anos aqui. Vocês devem ter mãe, às vezes vó, alguém com 58 anos. Vocês comparem as pessoas. E não é só uma questão genética. Compara a minha mãe, que tem também, não gosto de falar a idade dela, que também né, por aí. Tá? Não fala. Não fala. É nítido tu comparar pessoas que estão em reposição e que não estão em reposição. A gente não está falando aqui com isso que ou faz ou vai morrer, ou faz ou vai envelhecer mal. Não. É uma oportunidade de envelhecer melhor, mais qualidade de vida, de preservar, pelo menos parcialmente, a função desses hormônios que foram embora, né? Mas, para isso, precisa abrir a cabeça, encontrar... E é difícil para eles, né, Bernadette? Imagina aqui no Rio Grande do Sul, sinceramente, da minha cabeça, tá? Se eu for ver em Porto Alegre, que é a região que eu conheço mais, com esse tanto de médico que tem, e esse tanto de ginecologista que tem, e eu acredito, Vitor, que não deve ter mais de que 5 que fazem prescrição de reposição hormonal. É assustador, porque onde é que essas mulheres vão procurar alguém que pelo menos esteja aberto? Né? Me procuravam, há 11 anos me procuram para fazer uma coisa, e era ruim, porque eu falei assim, poxa, estou fazendo.
e ela não pode voltar ao ginecologista dela. Eu prescrevo, ela tem que chegar no ginecologista e mentir que não está fazendo nada. E o ginecologista vê ela melhorando de todos os aspectos que ela estava reclamando e tem que ficar de boca calada. Por quê? Porque toda mulher tem que ter um ginecologista para ser acompanhada, né? Não é uma coisa opcional. Não, então eu não vou mais ter ginecologista. Não há essa opção. Eu preciso ter. Se eu preciso ter, só encontro pessoas que são absolutamente fechadas, não quero nem discutir o assunto e desconhecem o assunto, o que eu faço? Eu não falo sobre isso para ela. É muito ruim numa posição de paciente, só assim, vem cá, tá me beneficiando. Dá vontade de assim, acorda, pô. Acorda, doutora ou doutor. Tá me Vitor, beneficiando. Quem sabe tu não começa a fazer isso também. Muda a tua vida, porque Vitor, senão tu vai ficar a vida inteira atendendo aqui nessa mesmice. olha aqui, ó, vamos botar mais polêmica ainda, então. Olha aqui, ó. E aí, quando tu fala em reposição hormonal, tu tá falando em reposição hormonal e eu sou ginecologista, né? E tu também já faz essa parte com as tuas clientes maravilhosamente bem. Ah, hoje em dia eu mando tudo para ti. Eu falo para as minhas pacientes. O meu único problema é que eu atendo gente do Brasil todo. E aí, do Brasil todo, eles pousam e vão embora. Né? Mas Agora, a gente está atendendo online, né, Vitor? Ah, Lá é na tua mesmo. clínica nós estamos atendendo É online. mesmo. Porque Mas o meu intuito, né? Deixa eu deixar claro para as pessoas aqui. Bernadette é ginecologista. Atende, ela é a ginecologista lá na clínica. Meu desejo, todas as mulheres, pô, tá, pausa, tal, vai para ela. Por quê? Porque precisa de uma ginecologista. E aí, precisa ter uma ginecologista que entenda do assunto, porque senão vai ficar uma briga. A gente prescreve a pessoa, é, mas a minha é contra, eu não posso contar. Cara, esse negócio não dá certo, esse negócio não posso contar. Troca de médica. Se acredita nisso e está se sentindo bem com isso, e está óbvio no mundo de hoje, que é só buscar uma informação na internet aqui de pessoas comprovando, fazendo posts, né? Porque fica muito fácil, fazendo posts de estudos que corroboram, que deixam claro esse assunto, que as diretrizes das sociedades brasileiras, americanas e europeias já deixam claro que sim, é positivo, mas tem casos que não, né? O que é natural, né? Tudo é para todos, como a gente voltou a dizer, assim, meu desejo, todas vocês menopausadas aqui ou de outros lugares querem ser acompanhadas por um ginecologista, pô, lá na clínica tem a Bernadette, e fica, o papo fica mais uníssono, né? Porque fica mais fácil. claro. E a gente pode um complementar o outro. Mas, Vitor, eu queria te contar também que, por exemplo, existe essa ideia também dos compartimentos, né? E tu sabe disso, né? Nossa. Olha, tal parte é do reumato, tal parte é do endócrino, tal parte é do gineco, tal parte é daqui, tal parte é dali. E, então, assim, tu vê, nesse momento o planeta está ainda em pandemia, mas volta para trás um pouco, abril, maio, que estava, né? Cortisol de todo mundo lá em cima. E as mulheres, Vitor, na menopausa, têm essa tendência também de estarem irritadas, estressadas, daqui a pouco o cortisol está subindo, né? Elas já estão produzindo menos progesterona pelo envelhecimento, né? Quando estão quase chegando na menopausa. E aí o cortisol mais alto, pelo estresse da vida normal, o cortisol e a progesterona competem pelo mesmo receptor. É como uma porta aberta, quem chegar primeiro, entra primeiro, né? Exatamente. O cortisol corre e entra na frente e a progesterona não consegue entrar, a pouca progesterona que já tem. Então vai piorando mais ainda o quadro dessas mulheres. E aí tu vê outra questão, cortisol e tireoide, né? A tireoide e o cortisol trabalham juntos, na verdade, e para que o trabalho deles fique ideal, eles precisam estar equilibrados. Então, eu, Bernadette, até então, não podia olhar para a tireoide, porque, Vitor, eu fui chamada pelo diretor de um hospital que eu ainda estava trabalhando o ano passado, o diretor lá do meu hospital me chamou, porque eu inventei de tratar a tireoide da mãe de um colega nosso. Ela chegou deprimida, com o TSH batendo lá na trave, no limite superior, começou a chorar na minha frente, contando os problemas dela. Aí, quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, já está faltando praticamente hormônio tireoideu no cérebro dela, né? E eu digo, eu vou tratar. Então, dei T4 e dei T3, né? Bem, os endócrinos, não sei como, ficaram sabendo, fizeram uma reunião, e aí o diretor me chamou, olha, Bernadette, vou te dizer o seguinte, tu não pode tratar tireoide, porque tireoide é do endócrino, né? Aí eu disse, olha, fulano, se a tua mãe chegar chorando na minha frente,
com a tireoide dela, do jeito como estava, do teu colega, eu vou tratar, eu disse para ele, né? Aí ele ainda brincou comigo, assim, ele falou, então tá, vai, não me enche o saco, mas faz escondido, não deixe teus colegas saber. Foi Meu muito Deus, engraçado, sabe? é inacreditável. Sabe que eu tô abrindo aqui até para as pessoas terem ideia de quão consagrado e antigo a relação de T4, de T3, da tireoide com a depressão. E mais, e quão antigo é principalmente o tratamento de trieutirenina com T3 para depressão. Eu estava falando, por acaso, tá, semana passada, falando com um colega psiquiatra, que é nutrólogo também, e é um cara extremamente gabaritado, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e a gente estava falando sobre algum caso lá de pacientes, e ele falando sobre isso. Falei assim, não, Vitor, essa paciente é a paciente típica para a gente prescrever o T3. E eu falei, pô, que bacana te ouvir falar isso, porque assim, não é para todo mundo, mas tem pessoas que se beneficiam muito. Aí, eu tenho um artigo aqui que foi publicado no JAMA Psychiatry, olha aqui, ó, de tem novo também, tá? Tem aqui do 2016, de 1996. 1996. Tem Triotironina, o aumento de triotironina, uma meta-análise, uma meta-análise, ou seja, nós estamos fazendo uma meta-análise, que é uma revisão de vários artigos grandes, tá? Ao contrário, eu acho, né? Mas, enfim, a prescrição, o uso para depressão refratária. Não tem muito o que, né? Tu não teria que se explicar nisso, né? Porque se ninguém está tratando, alguém tem que tratar, né? Alguém tem que tratar. E olha aqui, ó, e as nossas pacientes que nós estamos falando, climatério e menopausa, número 1 em depressão, todo mundo tomando antidepressivo, meninas jovens tomando anticoncepcional, tomando antidepressivo, né? Então... tenho novos aqui, só as pessoas também assim não achar, não, mas é uma coisa antiga, tá aqui, ó, 2018. O uso de triotironina no tratamento da depressão bipolar. Revisão da literatura, de novo, efeitos positivos. Parece brincadeira, né? Mas infelizmente, né, Bernadette, quando a gente segmenta as coisas, primeiro a gente cria médicos que só entendem de uma coisa e desentendem do resto, ou seja, aquela pessoa que vai prescrever. Sabe que eu passei por isso na faculdade, né? Eu conto para todo mundo. Eu tinha um refluxo danado, que eu tratei com omeprazol durante muito tempo, tapei só com a peneira e me ferrei, né? Mas o que aconteceu? Na universidade lá, uma professora de gastro minha falou assim, olha, Vitor, quando me falou do omeprazol, e o omeprazol naquela época era relativamente novo. Pô, eu falei, cara, professora, mas e eu com o pé atrás, será que eu vou usar um remédio, não é tão novo? Quem sabe eu não uso o antigo, tal. Então eu falei assim, não, tu pode fazer o seguinte também, dormir um pouco mais elevado. Tá bom. E passei a dormir mal, né, mas com um travesseiro mais alto. O que aconteceu? Deu um tempo depois, passou batido aquele negócio e eu não me dei conta. Um puta de um travesseirão grande. Assim. Eu estava com uma dor na lombar, na cervical. Uma dor na cervical. Estava passando pela cadeira de ortopedia, que é natural o aluno perguntar para o mestre, né? Você vai perguntar para o meu mestre, né? Para não ter que consultar. Claro. Aí, falar, pô, estou com uma dor desgraçada na cervical aqui e tal. Tu acha que faço exame e tal. O professor olhou para mim assim, Vitor, é muito novo, cara, para estar com dor na cervical. Que posição tu fica e tal? Tu tá fazendo muito assim? Eu falei, não, isso. E como é que tu dorme? E eu falei, cara, eu durmo um travesseirão normal, assim, né? Procuro mais elevado, porque eu tenho refluxo. Aí ele virou para mim e falou assim, tu prefere operar a coluna ou talvez ter um esôfago de Barrett? Eu falei assim, putz, eu prefiro ter um esôfago de Barrett. Operar a coluna, nunca vi ninguém ficar muito bem, né? Aí ele falou, então tá, então baixa esse travesseiro aí, qualquer coisa, toma remédio para refluxo.
Eu comecei a tomar aquela porcaria daquele omeprazol. Isso é desconexão das áreas, né? Quer dizer, nenhum nem outro falou sobre a possibilidade de assim, olha, quem sabe tu não come mais cedo, quem sabe tu não modifica o hábito alimentar, o que tu tá comendo, né? Tá tomando café? Nada, mas sabe que nenhuma pergunta, Bernadette, nenhuma, absolutamente nada sobre alimentação era um lixo, né, naquela época, né? Então, péssimos hábitos alimentares. Essa desconexão da medicina, como é que eu prescrevo? Falo, é uma prescrição, dorme elevado, que eu ferro com a coluna de alguém, né? Não tem como, né? É a história do hormônio. Não, ouvi que causa câncer. Tá bom, ouvi que causa câncer, mas a vida tá uma merda sem ele. A minha vida tá uma merda. O que? Eu vou viver 20 anos desse jeito? É melhor viver então dessa. Ô, Vitor, e outra coisa, assim, sabe, Vitor, que é uma coisa que a gente ainda não conversou, assim, um pouco mais aqui, é a questão da libido das mulheres, principalmente na pós-menopausa, sabe? É a pergunta, chegou a menopausa e agora o que eu faço? Porque as pacientes dizem assim, Vitor, a vida ficou preto e branco. Sabe o que é isso? E aí você está na metade da vida, ou, né, por aí, e aí o resto da tua vida vai ser preto e branco, ou seja, te acostuma que vai ser assim, manda teu marido respirar fundo e vamos lá, faz a tua obrigação. Eu achei bárbara essa tua aluna aí. E aí, Vitor, a gente tem tanto recurso, sabe? A gente pode usar os bioidênticos, às vezes, até para ajudar a libido das mulheres, até no introito vaginal, sabe? Tem paciente... Então, a testosterona é esse hormônio importantíssimo. A maior parte dos ginecologistas que estão usando, por exemplo, estrogênio e progesterona, estrogênios e progesterona, mas não colocam testosterona, não acrescentam a testosterona na reposição, né, na modulação hormonal. Porque realmente a libido só vai melhorar mesmo com a testosterona. E a gente pode colocar até um pouco de ideia junto, né, com a testosterona. Tem paciente que já chegou para mim e disse assim, Vitor, doutora, a senhora salvou meu casamento. Olha só, né? É assim, mas é claro. Imagina. É assim, Vitor. Teve uma senhora de 70 anos que escreveu uma carta para nós, nesse projeto aí das cartas, e ela diz que ela é muito feliz com o marido, que ela está super realizada, só que aos 70 anos ela gostaria de poder ter uma vida sexual boa novamente, né? Que ela pudesse ter orgasmo, que ela pudesse aproveitar o marido dela. E aí ela termina dizendo, será que eu poderia ainda ser ajudada na minha idade? E não existe idade para as pessoas serem ajudadas, né? Tu sabe muito bem disso. Claro que uma mulher que entrou na menopausa com 50 anos e está lá nos seus 70, os receptores para hormônios nas células estão completamente atrofiados, né? E nós vamos ter que acordar eles lentamente, com doses muito baixas, com toda uma suplementação, né, para que os processos enzimáticos possam voltar a acontecer e tal e tal. Então, tem que ser todo um trabalho. E aí isso é muito importante, Vitor. Muito importante, que eu acho que tu diz para todas as tuas pacientes também. Esse nosso trabalho que nós fazemos, ele não é um trabalho para 3 meses. Eu digo para minhas clientes e pacientes, né, eu digo, olha, daqui a 1 ano você vai estar melhor. Porque o nosso corpo, ele está sempre se modificando, né? E, inclusive, 99% dos nossos ossos, né, vão levar 1 ano para se modificarem, né? Então, nós precisamos ter paciência, porque vai ser um acordar lento. Eu digo, a saúde vai voltar a entrar em equilíbrio, em homeostasia, e nós precisamos refazer todos os nossos tecidos do nosso corpo, né? Botando alimentos saudáveis, dormindo melhor, fazendo tudo isso que tu nos ensina, professor Vitor. Não, que nada. Isso aí é o que é o nosso modelo de medicina que a gente pratica, né? Isso aí. Essa coisa de funcional, integrativa, ou seja, tentar olhar para o todo, né? Do benefício do todo. E abrir a cabeça para conceitos que possam ter sido equivocados no nosso ensino, né? Ou então na nossa formação do nosso conhecimento, e poder se abrir e se reciclar, né?
Nós estamos chegando no final aqui, Aham. nosso tempo vai acabar, mas eu quero dizer que a Bernadette, além de tudo, ela é uma instrutora certificada do Chopra Institute, lá em Miami. Ou seja, é uma instrutora de meditação transcendental. Foi com ela que eu aprendi a fazer, eu e a Camila, na época da gestação. Tenho ali os certificadozinhos. E tenho, até hoje guardo comigo o meu mantra. Teu mantra, né? Essa semana passada, agora no spa, eu simplesmente meditei todos os dias. Né? Todo dia Ai, tinha... que amor! Todos os dias tinha uma prática, só que mais de uma vez, né? Porque todo dia que tinha algum momento de massagem, de relaxamento, tudo mais, a primeira coisa que eu vejo é o meu mantra, né? Teu E mantra, isso daí aí. rapidamente. E então, além de ginecologista, ela atende ginecologia, atende lá na clínica, ela também faz parte do corpo do spa lá no spa, ela também atende ginecologia e além disso ela faz lá uma palestra com uma instrução coletiva, né, de meditação transcendental, que é sensacional, que eu mostrei no spa, está nos destaques do meu Instagram aqui. E toda vez que eu mostro tu naquela palestra, lá é uma loucura, Bernadette. A quantidade de gente que manda Que mensagens. legal, é. Sim, eles adoram aquilo ali. Então, tu também faz esse tipo de atendimento, né? Mas, na verdade, tu tens no Instagram dela, que está aqui em cima, ó, vocês vão ver aqui em cima, tem duas cabecinhas ali. Tem a minha e a da doutora Bernadette. Se clicar ali depois, segue ela, que ela também tem cursos, né, de meditação 1000 vezes melhor que esses aplicativos. Nem se compara do que esses aplicativos prontos aí e tal, que não, claro que não são ruins, né? Mas não tem nem comparação, é outra história. Tá? Então, quero te agradecer, Bernadette, por estarmos aqui hoje, Imagina, sexta-feira, Vitor. essa hora, batendo É, esse papo. Te agradecer pela tua humildade aí, né? Ter sido minha professora e estar aqui no mundo imagina, falando Vitor. com a gente. Eu é, Não, que- eu é que agradeço, Vitor, o teu carinho. Tu é um guri maravilhoso, tu é um guri querido, Vitor. E obrigado. eu tenho muito orgulho de ti, porque tu está fazendo um trabalho também lindo para as famílias, Vitor. Isso que eu acho bacana, porque quando tu está mostrando a tua casa, o teu filho, a tua postura de pai, de marido, tu estás mudando, tu está trazendo valores morais de novo para as pessoas, que é o que a mídia ia pelo lado oposto, né? Quer dizer, na família não importa mais, não, o cara ser pai já está atraindo, já está não sei aonde. Quer dizer, e tu está mostrando um outro lado, que é possível a gente voltar e ter integridade em todos os locais que a gente vive, né? Eu vejo assim, tu está ensinando uma geração que está vindo aí, uma postura, e isso, Vitor, não tem valor, assim, eu te agradeço, que eu te admiro, e é lindo isso que tu está fazendo, tá? Não só a tua qualidade como médico, todo o teu conhecimento que tu divide com a gente, mas essa coisa de valores morais que tu estás trazendo, que isso é muito lindo, tá? A Camila é Obrigado. uma felizarda, eu sei que tu também é um sortudo, que tu tem uma mulher Muito. maravilhosa, É maravilhoso. ela é maravilhosa, tá? Mas eu acho que tu atraíste ela e ela te atraiu, né? Porque É, realmente a energia de vocês é uma energia de muita luz, viu? E é, eu fico muito feliz de estar perto de vocês, perto de ti também, Vitor. É uma honra, viu? imagina, uma honra para mim, Bernadette. Faz parte das missões que a gente vai encontrando ao longo da vida, aí, né? Isso. Tu com certeza foi encontrando missões diferentes que talvez tu nunca tivesse imaginado que tu ia estar fazendo. É verdade. E a mesma coisa eu nunca imaginei, e aí tô com isso pronto, né? De tentar trazer esse espaço que eu ganhei de Deus, né? A gente ganha de Deus essas coisas, Isso. de atingir tantas pessoas, de É o conseguir tocar propósito, tantas né, pessoas. Vitor? Propósito de vida, né? É. Então, ganhar esse espaço todo não pode ser em vão, né? Eu não posso ganhar esse espaço para ganhar dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro, não é Não, isso. não é Mas feio. Lá no Chopra Center eu aprendi que dinheiro é circulação de energia, tá? é, Quanto mais tu circula, mais gente tu tá ajudando. Então, isso é diferente. Tem pessoas, eu vejo muita gente te criticando às vezes e tal, mas são pessoas que não conseguem enxergar além do
do quadrado onde vivem, né? Vivem dentro da caverna do Platão ainda, tá? É mesmo. Lá dentro, né? E talvez pessoas que se saíssem não iam retornar, isso que é o pior, né? Não tem um espírito de fraternidade, isso que é o pior. Esses geralmente são, né? As pessoas que mais criticam são esses, né? Mas, Bernadette, então, muito obrigado. Gente, sigam ela, tá aqui o nomezinho dela aqui. Mulherada que está na pré-menopausa ou que quer ser acompanhado por uma ginecologista aqui no Rio Grande do Sul ou em loco, né, ali na clínica, ou então por telemedicina também. Está aqui minha super professora e que eu tenho o prazer imenso, a honra de tê-la junto lá na clínica, junto como parceira no spa lá também. Então, indico com toda com um tapete vermelho aqui. Querido. Não, mas é porque a energia é tão boa, entendeu? A pessoa literalmente não precisava estar desgastando em trabalhar e coisa assim, nesse momento da tua vida, que tu te preparou para isso, e tá fazendo porque gosta. Isso. Outra postos. É muito bom. Então tá, Bernadette, muito obrigado. Um beijo para ti. Namastê, boa noite, gente. Né? Namastê. Um beijo. Tchau. Tchau, hein?